Bom dia Daniel, Ana Luísa, Júlia, todo mundo entrando, Letícia, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, amor, tudo bem? Uhum. Bom, vamos lá, faltam 3 minutinhos para a nossa aula, estou aguardando vocês entrarem. Meus amores, vamos lá, minha televisão está ligada, agora que eu estou me atentando, deixa eu desligar rapidinho e já retorno. Me desculpem. Vamos lá. Bárbara, tô sabendo que hoje é seu aniversário. Parabéns. Que Deus te abençoe, te proteja. Muito obrigada. Tudo de bom para você. Cadê o Obrigada, Caio? tudo em dobro pra você. Aniversário dele também, né? É, Então, cadê Caio, que não chegou ainda? É ruim fazer aniversário na quarentena, né? é, Não pode reunir os amigos, não pode chamar a galera. realmente. Mas vai fazer o quê? É horrível, mas é algo que nós temos, é algo que nós temos que passar, não tem jeito. E isso nos faz crescer, com certeza, É verdade. não é? Bom, 9 participantes, faltando 1 minutinho para nossa aula. Só vou esperar mais esse 1 minutinho, tá? Lembrem de colocar o nome de vocês, a palavra presente. Se quiserem adiantar, podem abrir o livro na página 19, período misto, que foi onde nós paramos ontem. E depois que eu explicar o período misto, nós vamos fazer algumas atividades. Tá bom? Meus amores, bom, só 9 alunos, né? 10 comigo, 10 participantes, mas deu o nosso horário, eu vou começar pontualmente, tudo bem? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Quando o Caio chegar, vocês me lembrem de dar parabéns a ele, tá? Vou compartilhar uma tela com vocês. E aí foi onde nós paramos ontem, no período misto. E aqui eu mostrei a vocês que período misto não é aquele em que eu tenho duas subordinações diferentes ou que eu tenho duas coordenações diferentes, não. Período misto é aquele em que eu tenho orações coordenadas e subordinadas no mesmo período, certo? Então, ontem eu mostrei a vocês o seguinte: nós temos aqui o exemplo, a testemunha depois é o meu verbo, mas não revelou, revelou é o meu verbo, quem fizera o disparo, fizer é o meu verbo. Então, eu tenho 3 orações, como foi marcada pelos números aqui, certo? Se eu tenho 3 orações dentro de um período, eu tenho um período composto, ok? Aí, normalmente, a gente fala que o período ele é composto por coordenação ou que ele é composto por subordinação. Mas aqui, eu não posso mais dizer isso. Eu tenho que afirmar que ele é um período misto, já que ele tem oração coordenada e também oração subordinada, certo? Então, nesse caso, eu preciso da atenção de vocês, como eu expliquei ontem, porque no período misto,
uma oração, ela poderá ter mais de uma função sintática, certo? Então, prestem atenção aqui. A testemunha depôs, mas não revelou quem fizera o destaque. Ontem eu mostrei a vocês que o mas e o quem tem valor de conjunção, certo? Só que o mas eu sei que está dentro das orações coordenadas. E o quem, que tem valor de que, uma vez que eu analiso esse verbo, e ele é um verbo transitivo direto, nossa senhora, olha o primário aqui. Já que ele é um verbo transitivo direto, eu sei que esse quem tem valor de que, mas não revelou o quê? Quem fizera o disparo, ok? Então, nesse caso, eu vou analisar o seguinte. A testemunha depôs, mas não revelou. Beleza. O mas, eu sei que é uma oração coordenada e que ela é uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção, e ela é adversativa porque a sua conjunção estabelece uma relação de adversidade, de contradição. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, a número 2, ela é uma coordenada sindética adversativa. Vocês me disseram, nós estudamos, que quando eu tenho uma oração coordenada, ela está coordenada a outra oração. Nesse caso, ela está coordenada a quem? A testemunha depôs. Só que o a testemunha depôs tem conjunção? Não tem. Então, quando uma oração coordenada não tem conjunção, ela vai ser o quê? Uma oração coordenada assindética. Até aí, tudo bem? Então, entre o período de coordenação, eu tenho essa primeira oração, que ela é uma oração coordenada assindética, e tenho essa segunda, que é uma oração coordenada sindética adversativa. Até aí tudo bem, tá claro? Concordam? Se alguém não entender, por favor, pode destravar o microfone ou manda lá no chat uma perguntinha que a gente vai resolver. Combinado? Depois, eu tenho aqui, mas não revelou. Qual perguntinha eu faço para o verbo revelou? Não revelou o quê? Concordam? Ou seja, revelou é um verbo. Enzo, tia Fernanda vai tentar explicar da maneira mais detalhada possível, tá? Vamos relembrar. Eu estou falando do processo de coordenação. Quando as orações simplesmente se coordenam. Quando as orações simplesmente se coordenam, eu tenho orações sindéticas, sim, tem conjunção, e assindética, que esse a indica negação, não tem conjunção. Então, quando eu analiso essas duas primeiras orações, eu tenho uma oração sem conjunção, coordenada a essa segunda oração, que tem a conjunção mas. Então, se eu tiver que classificar, já está escrito aqui, ó. Essa primeira é assindética, porque não tem conjunção. Está coordenada a essa que tem a conjunção mas. Se tem conjunção, ela é sindética e o mas, por dar ideia de adversidade, faz dela uma sindética adversativa. Tudo bem? Agora, eu tenho que analisar o seguinte.
nessa sindética, eu tenho um verbo transitivo direto. E eu sei que verbo transitivo direto precisa de complemento. Concordam? Então, Sim. mas não revelou. Não revelou o quê? Esse verbo transitivo direto, eu sei que eu poderia trocar toda essa oração por isso. Não revelou isso. Então, eu já sei que essa oração inteira aqui vai ser substantiva. Concordam? Outro tipo de oração. Outro tipo de oração. É substantiva. Ah, então se eu tenho uma oração substantiva junto a orações coordenadas, eu já tenho um período misto. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Sim. Então, não revelou o quê? Não revelou o quê? Quem fizera o disparo. Não revelou isso. Então, esta aqui é uma oração subordinada substantiva. Já que eu troco por isso ou disso, eu sei que ela é substantiva. E se o verbo é um verbo transitivo direto, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas vem a grande questão agora. Por que eu falo que vem a grande questão? Porque a oração subordinada, ela precisa de uma oração. Quem se lembra? Principal? Principal. E se ela precisa de uma oração principal, aqui nesse período, quem é que vai fazer o papel de oração principal? Onde eu tenho o verbo que precisa desse complemento, concordam? Então, quem é que vai fazer o papel de oração principal desta oração aqui? A oração número 2, que é onde está o verbo. Então, no período misto, o que é que eu preciso de atenção? Onde eu preciso de atenção? Eu preciso de atenção nessa oração aqui. Porque, ao mesmo tempo que ela é coordenada, sindética, adversativa, desta oração aqui, ela é oração principal desta oração aqui. Tá claro isso? Tá? Todo mundo dando um joinha aí pra tia. Ótimo. Beleza. Então, período composto por coordenação e subordinação, ele vai precisar da nossa atenção em relação a isso. Uma oração que vai ter mais de uma função, beleza? Vamos ao segundo exemplo. Deixa eu limpar minha bagunça aqui. Vamos ao segundo exemplo. Quando chegou, o rapaz cumprimentou a todos e falou que iria dormir. Agora eu tenho quantas orações? Ó, chegou um verbo. Cumprimentou, outro verbo. Falou, outro verbo. Dormir, iria dormir, locução verbal. Então, eu tenho 4 orações, certo? E aí, observe que houve uma mistura maior. Por que houve uma mistura maior? O quando, ele é conjunção? Quando ele é conjunção, de que tipo de oração? Subordinado. Adverbial. Muito bem. O quando, ele estabelece relação de tempo. Então, ele é uma conjunção da oração adverbial. O rapaz cumprimentou a todos. Tem conjunção aqui? Não. E falou. Tem conjunção? Olha aqui o e. Que iria dormir. Olha aqui outra conjunção.
Então, eu tenho 3 conjunções. Diante do nosso conhecimento ao longo do ano passado e desse ano sobre orações coordenadas e subordinadas, eu sei que o quando, vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu sei que o quando é adverbial, certo? O E, ele está nas coordenadas ou ele está nas subordinadas? Coordenadas. Beleza, o E, ele está na coordenada. Então, eu já achei coordenada. E eu sei que ele estabelece relação de adição. Então, coordenada aditiva, certo? Mas eu sei que esse que aqui falou isso. Se eu consigo trocar essa quarta oração por isso, eu sei que ela é subordinada substantiva. Então, esse que é uma conjunção integrante que faz parte da subordinada substantiva, certo? Então, já localizei, ó, sei que essa é substantiva, eu sei que essa é coordenada aditiva e eu sei que essa aqui é subordinada adverbial. Pelas conjunções, já identifiquei. Moleza, não é? Nainaê, que é moleza? Então, beleza. Então, aqui tem a explicação para tudo isso. Quando chegou, ela é uma oração subordinada adverbial, certo? E ela está subordinada a essa aqui. Se ela está subordinada a esta aqui agora faz papel de oração principal, ok? Já que ela está subordinada a essa que não tem conjunção. Então, agora ela faz papel de oração subordinada. Mas vamos lá. Quando chegou, o rapaz cumprimentou a todos e falou. Esse E faz referência a quem? A essa segunda oração. Então, ela até aqui era principal. Mas ela passa a ser o que agora? Já que essa oração número 3 depende dela. E a número 3 é coordenada, sindética, aditiva. Essa aqui passa a ser classificada como, além de oração principal... Ai, desculpem, gente. Não, eu fiz coisa errada aqui. Vamos lá. Então, já que ela era oração principal desta aqui, ó, ela era a oração principal. Essa daqui é subordinada a essa aqui. Então, ela era oração, como eu disse, oração principal. Beleza. Mas ela era a oração principal e, ao mesmo tempo, ela vai ser o quê? Já que essa é coordenada. Essa aqui, ela é coordenada a quem? Essa é coordenada a quem? A essa aqui, concordam? Se essa coordenada sindética aditiva é coordenada a essa segunda, ela vai ser oração principal e, ao mesmo tempo, vai ser uma oração coordenada. Deixa eu anotar o nome inteiro aqui. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Assindética. Assindética, porque não tem conjunção. Perfeito, vocês estão compreendendo. Então, eu tenho 2 classificações para essa aqui. Na número 3, vocês já me disseram, a número 3, vocês já me disseram que ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva, certo? Certo?
Mas observe o e falou. E falou o quê? E falou o quê? Então, esse verbo, ele é um verbo o quê? Verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de complemento. E aí ele vai precisar de quem, turma? Ele vai precisar dessa oração aqui. Então, o e falou, vocês me disseram que era uma oração coordenada sindética aditiva. Perfeito, ela é. Porque ela está coordenada a essa outra aqui, a número 2. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser o quê? E falou. Oração principal? Perfeito. É uma oração principal de qual? É a oração principal da número 4. Porque o verbo que precisa de complemento tem o seu complemento na número 4. Ficou claro isso? Então, período misto, o que pode complicar é justamente essas orações que têm mais de uma função. Só que observem como eu comecei. Eu comecei identificando os verbos, depois comecei identificando as conjunções. A partir do momento que eu identifico as conjunções, eu consigo determinar o tipo de oração que eu tenho. Eu sei se ela é adverbial, eu sei se ela é adjetiva, eu sei se ela é coordenada, eu sei se ela é substantiva. E isso me facilita na hora de entender a relação entre uma oração e outra. Porque eu sei que a coordenada, ela precisa de uma outra oração coordenada. Eu sei que a substantiva, a adverbial e a adjetiva precisam de uma oração principal. Tá claro isso? Beleza? Vamos lá. Então, vou limpar tudo aqui e vou compartilhar com vocês uns outros exemplos que eu fiz aqui só para entenderem melhor. Vamos lá. Observe aqui, tá todo mundo tendo acesso? Tá, deixa eu aumentar aqui. O atleta entrou na piscina e pediu que todos saíssem. Então, o atleta entrou na piscina, primeira oração. E pediu, segunda oração, que todos saíssem, terceira oração. Aí, vamos lá. Vamos lá. O atleta entrou na piscina. Tem sentido completo. E pediu. Esse e, ó, é uma conjunção característica de quem? Das orações coordenadas. Então, esse e está coordenada a essa aqui, certo? Então, a primeira oração, ela é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A segunda oração, ela é uma oração coordenada sindética aditiva em relação à primeira oração. Tá vendo que eu deixei bem explicadinho aqui para vocês entenderem? Depois, e pediu. Pro pediu, quem pede, pede alguma coisa. E pediu o quê? E pediu o quê? Então, eu tenho esse verbo, que é um verbo transitivo direto, e que vai precisar de um complemento. Só que esse complemento estará onde? Que todos saíssem, estará na terceira oração. Beleza. Pediu o quê? Que todos saíssem. Olha aqui a outra conjunção. Pediu isso. Se eu posso trocar toda essa oração por isso,
Eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva. Então, a terceira oração é uma oração subordinada substantiva, certo? Se ela é uma oração subordinada substantiva, eu tenho que classificar que tipo de substantiva é. Se o verbo pediu é um verbo transitivo direto, ou seja, precisa de um complemento sem preposição, eu sei que essa oração ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, em relação à segunda oração. E essa segunda oração ela vai ter também uma outra classificação. Se essa aqui é coordenada a essa aqui, e que essa aqui, se é subordinada, está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Ela é subordinada a quem? A pediu. Se ela é subordinada a pediu, a segunda oração, além de ser coordenada sindética aditiva, ela vai ser também oração principal da oração número 3. Tá claro isso? Joia? Posso limpar minha bagunça? Posso? Bora limpar então. E aí, nós vamos para o próximo slide. Opa, peraí. Isso. Outro exemplo que eu dei aqui. Eram alunas que tiravam boas notas, mas não estudavam. Então, vamos analisar as conjunções. Os verbos eu já destaquei, estão vendo? Vamos analisar as conjunções. Eu tenho o que e eu tenho o mas, que são as conjunções. Esse que, observem o seguinte, eram alunas. Eu consigo trocar por isso ou disso? Não. Esse que vai ter valor de as quais, que é um pronome relativo. Se esse que é um pronome relativo, eu já sei que essa oração, ela vai ser adjetiva. Opa, adjetiva, certo? Se eu posso trocar por as quais, essa segunda é uma oração adjetiva. E esse aqui, que é o mas, eu sei que é característico de quem? Da oração coordenada, não é isso? E o mas, ele dá a ideia de quê? De adversidade. Então, é uma coordenada adversativa. Ok? Certo? É uma coordenada adversativa. Então, vamos lá. Eram alunas que tiravam boas notas. Se essa aqui é uma oração subordinada, ela tem que ser subordinada a alguém. Ela é subordinada a quem? A primeira oração. Concordam? Então, essa primeira oração, ela é apenas a nossa oração principal. Tudo bem até aí? Beleza? Só que agora, que tiravam boas notas, nós já vimos que é a nossa oração subordinada adjetiva restritiva, mas não estudavam. Eu esqueci de colocar um detalhe aqui. Mas não estudavam, está coordenada a quem? A segunda oração. Então, ela vai ser também, além de restritiva, ela vai ser o quê? Me falem aí. Uma oração
uma oração, o quê? Essa aqui é coordenada. Ela é coordenada sindética adversativa. E a Vai ser oração coordenada coordenada? sindética, ela tem que estar coordenada a quem? Ela tem que estar coordenada a uma oração que? Assindética? Assindética. Ah, tia, mas não tem esse que aí? Sim, só que para coordenação ele não tem valor. Concordam? Sim. É a mesma coisa que ele não existisse, tiravam boas notas. Então, a número 2, ao mesmo tempo que ela é adjetiva, ela é também assindética. Ela é adjetiva da oração principal, mas ela é assindética da oração coordenada, certo? Já a número 3, ela é uma oração coordenada sindética adversativa em relação a... Não, isso aqui está errado, gente. Em relação... Deixa eu apagar aqui, peraí. Em relação à oração... Em relação à oração... Em relação à segunda oração, que é oração coordenada sindética adversativa, isso aí, a terceira, ela é adversativa em relação à segunda oração, que é a oração coordenada sindética. Tá claro aí? Certo? Sim. Então, ótimo. Então, agora, nós vamos para... Melissa, tá claro para você, amor? Tá? Então, agora, nós vamos aí, por favor, compartilhar o livro novamente na página 20 para fazermos algumas atividades. Nessas atividades da página 20, deixa eu diminuir aqui para virar. Nessas atividades da página 20, eu vou pedir a vocês o seguinte. Primeiro, vocês já chegaram a fazer essas atividades? Não fizeram ainda não, né? Vamos lá. O que eu quero aqui, olha só, é que vocês desenvolvam as orações reduzidas e classifique-as conforme o modelo. Então, a primeira oração que está no modelo é dizendo isso, Tá tudo travando, é só pra mim? Comigo também. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também tá travando muito. Sinto que ela pode ter caído. Meus amores, está travando, só um minutinho. Voltou, Acho que tia, agora. né? Voltou, né? Vamos lá. Então, na oração dizendo isto, observe, dizendo é reduzida. É reduzida de quê? É reduzida de quê? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Gerúndio. Gerúndio, ótimo. É reduzida. Aí eu sei que dizendo isto saiu, vai dar uma ideia de quê, gente? De tempo. É a mesma coisa que eu trocasse, que eu desenvolvesse por depois que disse isto, saiu. Ou quando disse isto, saiu. Aí eu estou desenvolvendo porque o depois que tem valor de conjunção. Então, eu coloquei a conjunção na oração. E aí eu classifiquei. Se depois que é a conjunção,
eu sei que ela tem valor de uma oração subordinada adverbial temporal. Então, é isso que eu vou ter que fazer nas outras. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Eu vou tentar não mostrar a vocês a segunda em diante. Temendo a reação do amigo, não contou a verdade. Aí vamos lá. Temendo, se eu tenho o verbo, não contou a verdade, é a oração principal. Temendo a reação do amigo é a oração subordinada. Como eu posso saber isso? Ah, não contou a verdade, não tem conjunção, o verbo está conjugado normalmente. Essa é a minha oração principal. Temendo a reação do amigo, o temendo, eu tenho um verbo que está em qual forma nominal? Gerúndio. Gerúndio, perfeito. Então, eu já sei que ela é reduzida de gerúndio. Mas aí, vamos desenvolvê-la. Temendo a reação do amigo, não contou a verdade. Então, ele não contou a verdade porque temia a reação do amigo, já que temia a reação do amigo, como temia a reação do amigo, não contou a verdade. Tudo isso dá a ideia de quê, gente? Dá a ideia de quê? De Causa. E da ideia de causa, eu tenho que colocar no desenvolvimento dessa oração uma conjunção causal. E ela ficaria como? Como temia a reação do amigo, não contou a verdade, ou porque temia a reação do amigo, não contou a verdade, ou já que temia a reação do amigo, não contou a verdade. Fale, Naê. Por temer, tá certo colocar? Por temer a reação do amigo? Não está certo porque você está continuando com ela reduzida, só que ela vai estar reduzida de infinitivo. Entendi. Ficou claro? O temer está no infinitivo. E aí o por não é uma conjunção, é só uma preposição. Ficou claro? Vamos lá. Então, o ideal é vocês desenvolverem colocando a conjunção e aí vocês vão classificar para mim. Oração subordinada adverbial causal. Ok? Vamos lá. Essa segunda oração requer uma análise mais detalhada. Vou esperar vocês anotarem a primeira aí para a gente analisar a segunda. Vamos lá? Podemos? Olha só, sendo ateus, rezaram. Beleza. Qual é o verbo que está em uma das formas nominais? Sendo. Isso. Sendo é do verbo ser e está no gerúndio, ok? Beleza, está no gerúndio. Então, já sei que ela é reduzida de gerúndio. Sendo ateus, rezaram. Vocês sabem o que é ateus? Uma pessoa que não acredita em Deus. Não acreditam em Deus. Perfeito. Para, Rafa. Então, são as pessoas que não acreditam em Deus. Sendo ateus, rezaram. O que é que vocês podem perceber aí em relação ao sentido? Um contraste. É diversativo, né? Não faz muito sentido. Ela seria, ou seja, há uma contradição, certo? Só que a adversativa, Júlia, é lá nas coordenadas. Nesse caso, quem me interessa são as subordinadas.
subordinadas. Dentro das subordinadas, quem é que tem uma contradição que não impede que duas ações sejam feitas ao mesmo tempo? Eles são Concessiva? Deus Concessiva. e ao mesmo tempo rezaram. Fala de novo aí, Naê, desculpa. A Júlia tinha falado também concessiva. Desculpa, não ouvi. Fala, Júlia. É a adverbial concessiva? É adverbial? Isso, perfeita. Ou seja, a adverbial concessiva, ela permite que duas coisas mesmo contraditórias aconteçam. Uma ação não impede que a outra aconteça, certo? Então, aqui, de que maneira eu poderia desenvolver? Eu poderia desenvolver colocando a conjunção, mesmo que, embora, não é isso? Ainda que. Como, Rafa? E colocar apesar de. Apesar de. Então, mesmo que fossem ateus, rezaram. Apesar de serem ateus, rezaram. Ainda que fossem ateus, rezaram. Tá? Ou seja, eu coloco aqui a conjunção e desenvolvo a minha oração. E aí eu sei que ela vai ser uma oração subordinada adverbial concessiva. Prosseguindo aqui, olha a terceira, a letra C. Ok, Rafa, sem problemas. Vamos lá. É preciso trabalhar muito. Pessoal, é preciso trabalhar muito. Eu tenho dois verbos, o que está conjugado, e trabalhar, que está no infinitivo. Então, qual é a oração reduzida aqui? Trabalhar muito. É preciso isso. É preciso isso. Eu já sei que ela vai ser uma oração subordinada substantiva. E aí, nas substantivas, quais conjunções eu tenho? Que e C. Que e C. Então, é preciso trabalhar muito. Nós poderíamos desenvolver de que maneira? É preciso que Trabalhe muito. trabalhe muito. Isso aí. É preciso que trabalhe muito. Então, eu desenvolvo e aí eu sei que ela vai ser uma oração. O que é preciso? Que trabalhe muito. Ela tem valor de sujeito. Por isso, ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Para quem não tinha compreendido, gente, a gente fazendo aqui, tá compreendendo melhor? Tá tudo certinho? Se houver alguma dúvida, por favor, tá? Perguntem, questionem, mandem mensagem, mas não fiquem com dúvida, não. Ok? Vamos lá. A próxima. Tomada a Inglaterra, a guerra estaria ganha. Então, beleza. A guerra, desculpem. A guerra estaria ganha é a minha oração principal. Porque tomada é um verbo que está no infinitivo, gerúndio ou particípio?
Particípio. Particípio, perfeito. Então, tomada a Inglaterra, a guerra estaria ganha. Então, a terra estaria ganha Quando quando? Se, não? É condicional? Condicional. A guerra estaria ganha se a Inglaterra fosse tomada. Ok? A Fernanda, daria certo colocar o quando? Daria. Tá? Então, aqui vocês teriam duas possibilidades. Vocês podem colocar aí com valor condicional, já que ela está isolada, né? Não tem um contexto para nós afirmarmos se ela vai ser condicional ou temporal. Vocês poderiam colocar, né? Se a Inglaterra fosse tomada, caso a Inglaterra fosse tomada. Se vocês colocarem o se ou o caso, ela vai ser adverbial condicional. Se vocês colocarem o quando, quando a Inglaterra. Pessoal, aqui, se nós colocarmos o quando, eu vou ter que colocar os verbos no futuro. Vocês perceberam isso? Aí eu vou mudar também esse verbo aqui. Então, não é o ideal, não, porque a oração principal, ela tem que permanecer igual, ela não varia. Se eu colocar o quando, eu vou colocar todos os verbos no futuro. Então, vamos deixar sem o quando, tá bom? Vamos deixar só como condicional. Bom, aí da letra E, desculpem, em diante, vocês vão fazer sozinhos e na próxima aula nós vamos corrigir, ok? Aí eu vou fazer a correção com vocês, vou tirar as possíveis dúvidas. Só que, gente, só há dúvida se houver o interesse de desenvolver a atividade. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês desenvolvam para que eu consiga tirar as possíveis dúvidas de vocês. Na próxima aula, eu termino a correção, está lá no Alunos Book, eu pedi as atividades da página 20, 21, 22, 23 e 24, certo? Que é tudo sobre oração reduzida, que é sobre o período misto. Então, nós vamos tentar fazer, porque provavelmente agora nós só teremos aula semana que vem. Eles ainda não conseguiram colocar o horário dentro da proposta nova, tá? Então, eles estão mexendo. Se nós tivermos essa semana, nós vamos corrigir essa semana. Se nós só tivermos semana que vem, nós vamos corrigir semana que vem. Combinado? Aí tá lá no Alunos Book para vocês desenvolverem essas atividades. Certo, meus amores? Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, beijos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Beijo. Nós vamos nos falando. Beijo, Bárbara. Tchau, tchau. Até a Felicidade. próxima aula. Tchau, até a próxima aula.